Quantos creem que o Senhor continua sendo bom? Ele é bom o tempo todo. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Ele nos alcança, nos toca, nos guarda, nos protege, nos alimenta. Ele é tudo aquilo que nós precisamos, achamos que precisamos e muito mais. Porque Ele supre as nossas necessidades segundo os seus olhos e não os nossos. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos alcança e não nos abandona. Ele não nos abandona. Nós muitas vezes podemos abandoná-lo, mas Ele não nos abandona. Ele não vira suas costas para nós, porque Ele é bom e Ele é fiel. Quero convidar você a fechar os teus olhos aí um pouco. Senhor, é na Tua fidelidade que nós permanecemos em Ti nessa noite. É na certeza de que Tu estás conosco, na certeza de que a Tua palavra nos conforta e nos confronta. É na certeza de que a Tua paternidade em nós é verdadeira e é perfeita, imaculada, não tem manchas, não nos traumatiza, não nos deixa à deriva. Tu és pleno, completo, Tu és sublime, está sentado num alto e sublime trono e guarda, está ciente de todas as coisas, cuida, os teus olhos de nada foge. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o mais profundo do universo, no mais longínquo e no mais íntimo de cada coração. Por isso, nessa noite repousamos e sabemos que Tu estás aqui. Repousamos e sabemos que Tu estás no controle dessa noite. E enquanto celebramos, Deus, o Dia dos Pais aqui na terra, também nos lembramos do Pai Celestial e nos achegamos a Ti. Nos achegamos a Ti como a Tua palavra nos ensina a chegarmos, Deus, com ousadia. Nos achegamos a Ti na certeza de que Tu nos toca, nos transforma e que do modo em que chegamos aqui, Senhor, seremos tocados para que saiamos de forma completamente diferente, Deus. Porque o Senhor é soberano. Porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos pega como barro. O Senhor nos purifica de todas as pedras, de toda a palha. E o Senhor nos molda, nos molda, nos molda. E nos prepara, Deus, para um propósito muito mais nobre do que aquele que nós tínhamos até então. Porque Tu és soberano. Em nome de Jesus, seja conosco nessa noite, Deus. Seja conosco no meditar da Tua palavra nessa noite. Seja conosco, Deus, na revelação daquilo que Tu tens para nós, Pai. Precisamos desesperadamente do Teu toque nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série Uma Igreja Ideal. E ao mesmo tempo longe de sermos uma igreja ideal. Porque estamos aqui no ano aceitável do Senhor, tentando melhorar um dia após o outro. E quando achamos que vamos melhorar ainda mais, damos um passo para trás. Mas a graça dele nos alcança. E aí nós avançamos um pouco mais. Contanto que quando a gente faça o cálculo no final da semana e a gente perceba que a gente avançou mais do que a gente regrediu, dá aquele ânimo, né? Dá aquele ânimo de continuar. A gente se apega nas misericórdias dele que se renovam a cada dia e a gente vai o tempo inteiro na presença dele para que ele nos molde. E eu oro para que nessa noite seja mais uma vez dessa forma no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 em diante. Gostaria de convidar, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus. Vamos falar hoje a respeito de uma igreja que não tem repreensão. A igreja em Filadélfia. A repreensão dessa aqui já veio hoje, né? Então vamos avançar agora na parte boa. Oh, Jesus bom. Apocalipse 3, 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para a pessoa do seu lado aí e diz: hoje o Senhor vai falar com você. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Veja que, como todas as outras igrejas, esta sexta igreja da Ásia Menor começa com uma direção onde Jesus diz ao anjo, e aqui nós sabemos que o anjo, como já foi ensinado, não é um anjo, mas é um mensageiro. O anjo está simbolizando o mensageiro, está simbolizando o pastor naquele lugar. E ele diz, ao anjo da igreja. Ele não diz a igreja do anjo. Porque pastor nenhum é dono de igreja. A igreja é de Cristo e não de pastor nenhum. É ao anjo da igreja, é aquele que está servindo a igreja que não é dele. Não é a igreja do anjo, não é a igreja do pastor fulano de tal. Esta igreja também não é de uma cidade, não é de Filadélfia, mas é em Filadélfia. Porque a igreja, nós entendemos que ela está já em uma linha de eternidade, ela não está mais em um cronos. Ou seja, não tem como uma igreja ser de um lugar que vai acabar, sendo que a própria igreja não vai acabar. E nós podemos então descansar, porque fazemos parte de algo muito maior do que eu e você imaginamos. Às vezes a gente fica inclinado com os projetos, com os afazeres, com as agendas, daquilo que nós temos que fazer aqui, e sim, devemos estar inclinados nessas coisas. Devemos multiplicar os talentos, os recursos, devemos ser zelosos com as coisas, devemos nos preocupar com as lâmpadas que queimaram, devemos nos preocupar com as cadeiras que estão umas mais inclinadas que as outras, devemos nos inclinar com as salas que ainda não ficaram prontas, mas outras que já ficaram. Devemos nos preocupar com essas coisas do cronos, mas não podemos nos esquecer que nós estamos conectados agora em uma eternidade.
E essa igreja da qual eu e você pertencemos, é uma igreja para sempre. É uma igreja para sempre. É por isso que ela hoje é em São Bento do Sul. É por isso que hoje ela é em São Vicente. É por isso que hoje ela é em Guiné-Bissau, em Bissorã. Mas é uma igreja do céu e de Jesus. Como é bom pertencer a algo que vai além do nosso tempo. Como é bom pertencer a algo que começou muito antes de nós e vai, ou melhor, não vai terminar. Como é bom nós sabermos que nós estaremos juntos com pessoas de 2000 anos atrás. Você já pensou nisso? Adorando lado a lado ao nosso Senhor dos Senhores, ao nosso Rei dos Reis. Devolvendo a nossa coroa a Ele, o dono de todas as coroas. O Senhor, o Autor, aquele que está sentado no nosso sublime trono. Que privilégio, que amplitude, que forma mais grande de olhar. Eu não sei quanto você, mas às vezes eu estou em adoração e eu me perco no meio da adoração. Porque eu começo a imaginar, a devagar nesses lugares inimagináveis. E a gente parece que perde, perde noção, perde as contas. Eu tenho miopia, eu tenho 4 graus de miopia. Se eu tirar esse óculos, eu vou enxergar só algumas sombras aqui. E muitas das vezes a adoração nos leva nesses lugares onde a gente não consegue entender mais nada, a gente não consegue ver mais nada, porque é tão amplo, é tão maior. E aí o que me faz pensar é por que é que toda a humanidade ainda não se rendeu aos pés de Jesus? Por que é que ainda toda a humanidade ainda está olhando para si mesma, ainda está procurando um motivo, uma razão para viver os seus 120 anos? Sendo que eu e você já estamos conectados, fomos capturados deste Cronos, capturados deste lugar de tempo, capturados desta, me perdoe a palavra que eu usar, mas desta miséria de vida para uma vida de eternidade. Esse Deus é bom demais, amados. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é grande. Ele é sublime. E Ele nos permite nos inclinarmos a conhecê-lo. Ele poderia dizer: vai lá, Miguel, se apresenta aí para eles. Derrama umas... Esse que gritou aleluia se chama Miguel, por isso que a gente está rindo aqui. Mas nós estamos, ele poderia simplesmente jogar das migalhas que caem da sua mesa. Mas Ele nos puxa uma cadeira e diz: venha ceiar comigo aqui do meu lado. Diz para mim se isso não é um Deus maravilhoso, que nos olha na nossa imperfeição, na nossa pobreza, na nossa miséria, na nossa pequenez, e diz: vem cá, eu te recebo, eu te aceito, eu te acolho, eu te conduzo para os meus braços. Ah, Deus maravilhoso, é motivo para adorá-lo para sempre, e nós teremos esse privilégio. Aleluia! É por isso que não há pastor dono de igreja. Ai de mim pensar algo dessa forma. Ai daquele que acha que é por mérito dele que consegue acolher pessoas. Ai de um carnal que se coloca em tal lugar. A igreja é santa. A igreja é celestial. A igreja já existia, existe e continuará a existir. Aleluia. A igreja de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, diz Jesus. A igreja é dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja que Cristo edifica, mas não contra a igreja que o homem edifica. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, mas contra a igreja do homem, muitas das vezes, a porta do inferno habita na igreja do homem. E é por isso que eu e você devemos temer e tremer pelo nome sobre todo nome.
Porque se somos de Deus, somos de Deus. Se não somos de Deus, não somos de Deus. Então, Jesus se apresenta a este anjo por meio de João, que cuida desta igreja como um mordomo, como um servo. Esta igreja que parte está em Filadélfia. E ele diz, escreve, estas coisas diz o santo, o imaculado, o puro, o único, o que não precisa de outras luzes, porque tem luz própria. Essas coisas diz o santo, o que não se contamina, o irrepreensível, o perfeito, a própria matriz, o verdadeiro e não o falsificado. Não aquele que homens constroem, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem. O verdadeiro. O verdadeiro. Eu me lembro de uma vez que alguém contou para mim, onde homens do FBI, que é uma polícia norte-americana, eles eram treinados a identificar cédulas de dólar falsas. E haviam muitas variedades de cédulas falsas. E aí uma vez uma repórter perguntou para um desses chefes desse lugar e disse, como é que vocês conseguem estudar tantas cédulas falsas para descobrirem qual vai ser a próxima falsificada? Ele diz, não, você está enganada. A gente estuda a original. Porque a partir da original, qualquer variação a gente sabe que não é a mesma matriz, não é original. E esta é a forma com que Deus apresenta a igreja em Filadélfia, como uma igreja que ela é verdadeira por conhecer o verdadeiro. É por isso que esta igreja ela se torna irrepreensível, porque ela conhece aquilo que é verdadeiro. E aí Jesus continua se apresentando dizendo, é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Jesus aqui lembra-os que ele está no controle. A cidade de Filadélfia, amados, era uma cidade muito problemática. Era uma cidade onde ela não tinha nenhum tipo de valor, não tinha um bom comércio, ela não produzia nada que era relevante para aquele lugar, na época na Ásia Menor. Eles não estavam em um lugar de rota de movimentação, de passagem. Eles não tinham nada. E para piorar a situação e ainda assinar embaixo, o caos que estava naquele lugar, era uma cidade que esporadicamente tinha terremotos. Ou seja, nada naquele lugar parava em pé. Nada naquele lugar parava em pé. Mas Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, e isso está um pouco mais, ele usa de um termo que está lá em Isaías capítulo 22, versículo 22, quando ele diz respeito a um administrador da casa de um rei chamado Eliaquim, e aí ele traz então dizendo, olha, eu sou o administrador desta igreja em Filadélfia, e eu estou dizendo que eu que tenho esta chave que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Ele estava dizendo, olha, eu sei que a situação aí é complicada. Eu sei que as coisas mal e mal param em pé por aí. Eu sei que vocês sofrem muito, mas eu quero dizer algo, que há um acesso ao reino de Deus, que eu coloquei no meio de vocês, e esta é a porta aberta. O acesso de se achegar a Deus. Vocês têm a palavra de salvação.
Vocês conhecem o Salvador. E esta porta que eu tenho aberta, que eu ponho aberta perante vocês, essa porta ninguém fecha. As outras podem fechar por causa do terremoto. As casas podem cair por causa das rachaduras. Mas esta porta, este batente, eu instalei. E eis que farei, versículo 9, de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Para piorar a situação, amados, esta cidade não era só uma cidade que tinha seus terremotos físicos, mas ela sofria, a igreja que estava nesta cidade, ela sofria de 2 tipos de perseguição. Porque lembre-se que os judeus que eles iam aceitando a Jesus como o Messias, aquele esperado, aquele aguardado, eles eram rejeitados dos seus amigos judeus, que desdenhavam de Cristo. E esta igreja que começou então a receber a nova mensagem, a receber a Jesus e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eles começaram a ser rejeitados dos seus amigos judeus. E diretamente começaram então a ser banidos das sinagogas. Eles não tinham lugar de culto. O lugar onde eles congregavam eram lugares escondidos, porque os judeus estavam os perseguindo. E aqui nós encontramos um segundo grupo, no versículo 9, que são aqueles da sinagoga de Satanás, onde nós estudamos na igreja anterior, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Quem são esses? São aqueles que buscavam colocar seitas no meio da fé cristã. Eram aqueles que estavam tentando judaizar a fé cristã, fazer com que aquele que era salvo agora voltasse a praticar os usos e costumes da lei. Então, era uma igreja, amados, que vivia a perseguição dos judeus e ao mesmo tempo viviam a perseguição daqueles que diziam-se judeus e estavam tentando disseminar essa doutrina falsificada, mentirosa, no meio dos ensinamentos de Paulo. E em meio a isso tudo, uma tremidinha de vez em quando. Filadélfia era a igreja mais perseguida das 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja mais pobre. A igreja que menos recurso tinha, que menos envolvimento social tinha. Uma igreja que não tinha ONG, que não tinha recurso para ajudar, uma igreja que não tinha nada de favorável. Nada de favorável. Eles tinham muita pressão, isso sim. E aí, amados, Jesus diz a respeito deles no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Veja aqui, que tens pouca força. Uma igreja que não tinha expressão. Entretanto, diga comigo, entretanto, aleluia. Talvez você não consiga fazer aquilo que você gostaria de fazer de fora dos seus pensamentos, para fora daquilo que você às vezes tenta construir. Mas, assim como estes, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles guardavam a palavra de Deus, mas não tinham expressão. Hoje em dia, é muito fácil, muito comum ver pastores que começam um trabalho em uma cidade e daqui a pouco estão reclamando da cidade e desistem da cidade, vão para uma outra cidade, porque parece que o seu trabalho não prospera.
Eu e a Ju passamos um perrengue aqui no começo, quando começamos o refúgio. Nós nos lembramos de uma vez que ficamos, né, o Edu e a Sheila estão aí, o seu Rodolfo, Donadinho, ficamos aí uns 2 anos, né, com meia dúzia. A gente brinca, né, falava que quando o louvor subia, a pequena parte ficava, né? Tinha mais gente em cima ministrando louvor do que sentado. E quando nós fomos para os Estados Unidos em 2011, pela primeira vez, para termos um tempo lá e sermos reabastecidos na nossa igreja matriz, nós abrimos o nosso coração numa reunião lá com o pastor Jay, pastor Robert, que hoje, eu tenho certeza que Deus já estava preparando o coração dele, né? Porque hoje ele está em Sarajevo, na Bósnia, com uma igreja com 20 pessoas praticamente ao mesmo tempo que nós estamos aqui. E nós então ali, né, no nosso coração ferido, dizendo, olha, talvez a gente esteja no lugar errado, porque aparentemente não tem nada acontecendo. A igreja não está crescendo, parece que a gente fala uma língua, eles falam outra. A gente é paulistano, da gema. E aí, de repente, sei lá, talvez ir para São Paulo. Nós temos tantos amigos em São Paulo desigrejados, talvez ali seria um lugar para começar um bom trabalho. Um lugar que prosperaria com mais velocidade. Um lugar que cresceria com mais velocidade. E aí o pastor Robert olhou para nós e ele disse assim, o que é mais importante? Vocês serem amados pelas pessoas? Ou vocês amarem essas pessoas? Ali a gente, obviamente, colocou o rabinho no meio das pernas, né? Abaixamos a cabeça, né? Só faltou falar táxi, voltar para o aeroporto e vir embora. Muitas das vezes nós temos também ovelhas que não gostam de igreja pequena, porque tem que fazer alguma coisa, né, na igreja. A igreja é pequena, meu Deus, tem que fazer alguma coisa, não dá só para ir no culto, ficar sentado e assistir o culto. Eu tenho que me envolver, eu tenho que fazer alguma coisa. Falando nisso, quero fazer um parênteses aqui, homens, do meu coração. Esses dias eu vou até falar, o Regi que cuida do estacionamento, nós tivemos em contingência no nosso departamento de estacionamento, e esses tempos atrás a Diana estava cuidando do estacionamento. É inadmissível nós, homens, olharmos para uma mulher de colete lá fora cuidando dos nossos carros, né? Eu gostaria de pedir para que você pudesse dar o teu nome para o pastor Valdir no final do culto, para a gente fazer uma quantidade maior de voluntários para o estacionamento, para que nós não tenhamos uma mulher lá cuidando dos carros. Amém? Vocês estão comigo? Amém, aleluia, em nome de Jesus. Mas muitas das vezes parece que é mais fácil nos envolvermos com igrejas maiores, igrejas grandes, igrejas que estão fazendo algo relevante, porque para nós o nível de relevância é aquilo que os nossos olhos veem. Mas graças a Deus que para Ele não é assim. Porque Deus, Ele olha a quantidade do nosso amor por Ele no coração, mas não a quantidade daquilo que fazemos de grandeza para que os homens vejam. Ao ponto de que o próprio Cristo diz, tens pouca força. E ter força também é relevante, também é valioso. Eu não quero desconstruir uma igreja ativa e envolvida com a sociedade. Mas há algo muito mais importante do que isso, e é o que Jesus está aqui nos ensinando nessa noite. Muito mais importante do que termos respostas para todos os problemas sociais, é guardar a palavra dele, para não negar o nome dele. Olha o que o texto diz, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E isso estava nos planos de Deus. Deus não diz, segura firme aí que eu vou fazer vocês relevantes. Segura firme aí que eu vou engrandecer a igreja em Filadélfia. Não, ele diz, vocês têm pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está dizendo como isso é valioso. Como isso é precioso para mim. E guardar a palavra de Deus, meus amados, é atender cuidadosamente. É fazer com que as verdades continuem sendo verdades e as mentiras continuem sendo mentiras.
É fazer com que aquilo que é santo continue sendo santo, e aquilo que é pecado continue sendo pecado. É fazer com que aquilo que agrada ao Senhor continue sendo ensinado, e aquilo que desagrada ao Senhor também continue sendo ensinado. Porque muitas das vezes nós, por conta de uma infraestrutura que vai crescendo, somos tentados, aqueles que estamos na liderança, a negociar a verdade para sustentar uma estrutura que não foi Deus que colocou, mas foi o próprio homem que inventou. E aqui habita um grande perigo, um alerta, um sinal vermelho. E nós precisamos nos atentar a isso. Ah, pastor, mas as palavras têm sido muito duras. Dá uma aliviada que tem gente nova chegando. Oi? Eu estou aqui para pregar a Bíblia. E você está aí para ouvir a Bíblia. E o dia que eu parar de pregar a Bíblia, pode subir aqui e me tirar daqui. Mas o dia que você quiser parar de ouvir a Bíblia, provavelmente você vai ter que se retirar também do nosso meio. Porque a gente aqui é uma igreja que prega a Bíblia e busca viver o que ela diz para nós, na sua essência. Não vamos negociar, meus amados. Não vamos negociar a verdade. Porque é essa verdade que liberta. Não é o afago desse mundo. Não são as mentiras do Satanás. Não é um abraço de uma mulher estranha numa noite. Mas é a palavra de Deus que nos sustenta. Nos dias em que as coisas caem ao nosso redor. Você que é casado, você que é pai, sabe do que eu estou falando? Quantas vezes não seria mais fácil maquiar uma mentira? Quantas vezes não seria mais fácil fugir pela porta de saída mais rápido? Mas quando nós perseveramos, quando nós avançamos, quando nós permanecemos, quando nós guardamos a palavra de Deus, atendemos cuidadosamente, conservamos ela, aí o inverno passa. E quando chega o verão, meus amados, quando chega o verão daquele que permaneceu, quando chega o verão daquele que teve que se humilhar, quando chega o verão daquele que teve que se prostrar perante o Senhor, quando chega o verão daquele que teve que pedir perdão, é um verão completamente diferente daquele que se escondeu por detrás das malhadas e não quis ouvir a voz de Deus. Mas quando eu e você ouvimos a voz de Deus, quando eu e você avançamos neste zelo, neste cuidado, nós estamos para iniciar o nosso Em Casa de novo nesse semestre. A partir desta semana, os grupos voltam à ativa. E eu tive uma reunião com os líderes de Em Casa, antes de nós encerrarmos o primeiro semestre, onde eu falei a respeito dos primeiros socorros. Um material que foi desenvolvido, foi compilado, para que nós pudéssemos revisitar os fundamentos da nossa fé. Para que nós pudéssemos revisitar aquilo que nos traz sustentação quando nós dizemos sim, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. E eu atendo cuidadosamente a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você, que participa de um Em Casa, primeiramente, a se inclinar, a se questionar de novo nos seus fundamentos e ver se há alguma coisa que precisa ser aparada, ajustada, consertada na sua fé. E a você que não participa de um grupo pequeno, eu não sei o que você está esperando para não ligar para a secretaria e eu poder te ajudar e te colocar num grupo pequeno para que você cresça, amadureça e conheça os outros 50% da igreja. Amém, amados? Porque guardaste a palavra, versículo 10, da minha perseverança. Olha, o mundo estava em terremoto, a perseguição dos judeus, vocês não podiam mais entrar numa sinagoga, vocês agora estavam tendo que cuidar daqueles que se diziam judeus, mas não eram, que estavam querendo judaizar, trazer
tradição de volta para a igreja, trazer usos e costumes. Eu sei que o negócio estava complicado, mas vocês guardaram a palavra da minha perseverança. E aí ele diz, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Preste atenção o que Jesus está dizendo à igreja em Filadélfia. Ele está dizendo que o mesmo zelo que tiveram com a minha palavra, eu terei com vocês nos dias maus. O mesmo zelo que vocês tiveram ao ler e ao se dedicar, ao se inclinar em cumprir o que está escrito aqui, é a mesma intensidade de zelo que eu vou ter com vocês quando o negócio começar a complicar nesse planeta. É uma promessa. É uma promessa de nos guardar. É uma promessa de nos colocar diante da sua divina proteção nos dias maus. E esta promessa está vinculada diretamente em como nós nos achegamos na palavra de Deus e como nós guardamos os ensinamentos dela. Então a palavra nessa noite, meus amados, é a respeito de constância. É a respeito de descobrir as profundezas de Deus. É a respeito de deixar uma fé, mais uma vez, religiosa de lado, para descobrir e se inclinar em guardar a palavra da perseverança do Senhor. Esse mesmo versículo, capítulo 10, capítulo 3 de Apocalipse, na versão A Mensagem, está escrito assim: você preservou minha palavra com paciência e paixão. Olha como é traduzido guardaste, paciência e paixão. Por preservar a minha palavra com paciência e paixão, vou mantê-lo a salvo na hora da prova, que em breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Que eu e você nos apeguemos nos detalhes da palavra de Deus. Que eu e você nos conformemos à verdade de Deus. Que eu e você, quando lermos algo que vai contra aquilo que a nossa cultura ou que a nossa forma de crescer e entender a vida, somos confrontados que nós sejamos primeiramente a abandonar aquilo que nós achávamos do que a abandonar a palavra de Deus. Tempos atrás eu comecei a conversar com uma pessoa e essa pessoa começou a fazer perguntas para mim a respeito da igreja evangélica. E eu tive que imediatamente parar essa pessoa e dizer: eu preciso que você me responda algo primeiro. O que a Bíblia é para você? Porque a partir do que a Bíblia significa para você, eu vou poder te responder. Se você disser para mim que a Bíblia para você é só mais um livro, então a gente vai ter que parar por aqui a conversa, porque qualquer coisa que eu vá te falar, você vai relativizar. E nós vemos muita gente dentro da igreja relativizando a palavra de Deus. Parte dela está valendo. A outra parte... Este zelo, o Senhor nos convida nessa noite a nos adentrarmos neste zelo. Buscar conhecer a palavra de Deus não é uma regalia do cristão. Buscar conhecer a palavra de Deus não é um mimo de Deus para as nossas vidas. Buscar conhecer a palavra de Deus não é um passatempo para o crente que não tem o que fazer. Mas buscar conhecer a palavra de Deus diariamente é uma questão de vida ou morte. Porque quanto mais eu zelo por aquilo que eu aprendo e o Espírito ministra em mim, maior é o zelo da parte do Senhor revelado ao meu coração e a forma com que Ele vai me conduzindo à vida de eternidade. Esta é a linguagem que Jesus está usando por meio de João para falar à igreja em Filadélfia. Ele está dizendo: olha, na intensidade que você se inclina, é nessa mesma intensidade que eu me inclino para você. E quando eu li isso, e eu estava estudando, eu me pus a chorar muito. Eu me pus a agradecer ao Senhor
por todas as oportunidades que eu tive e tenho de encontrar em homens que me inspiram a conhecer mais a palavra de Deus. Eu comecei a agradecer aqueles que já me presentearam com livros que me inclinaram mais às coisas do Senhor. Eu comecei a agradecer o grande privilégio de ter tanto acesso àquilo que me traz liberdade e intimidade com o meu Deus. Mas ao mesmo tempo me veio tamanha responsabilidade. Tamanha responsabilidade porque hoje eu sei mais do que ontem. Mas este zelo, este amor, essa inclinação é o que deve consumir o nosso coração, meus amados. Não busquemos nós formas de nos esquivarmos do caminho difícil, mas que pelo contrário nós possamos ser encontrados como aqueles que se inclinam mais e mais para conhecer com mais profundidade e mais propriedade aquilo que Deus quer nos ensinar. E ele diz, versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, conserva-te nesta guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já conseguiu colocar em prática. Não olhe para trás, não regrida daquilo que o Senhor já te conduziu, já te levou, já te mostrou. Não deixe com que as coisas desse mundo te iludam e te façam perder o brilho, o rosto reluzente da presença de Deus. Avance. A pastora Sheila pregou domingo passado sobre a igreja de Sardes, e ela falou do histórico que eles guardavam e aparentavam das suas histórias do passado. Deus é um Deus de presente, e Ele quer fazer o teu rosto reluzente nessa noite. E amanhã de novo, e terça-feira de novo, e quarta-feira de novo. Conserva o que você já venceu, os pecados que você já venceu, as mentiras que você já confessou. Conserva-te na santidade que você já chegou. Não olha para trás. Não busque os prazeres que outrora já ofuscaram a tua visão, já dominaram o teu coração. Isso é coisa do passado. Deus decidiu se esquecer deles para que você também se esqueça deles. Não olha para trás. Não olha para trás, não desanime. Encha-se do Senhor. Encha-se do Senhor, avante, igreja. Avante na santidade. Não se renda na relativização das coisas. O mundo prega relativização o tempo todo. Veja bem, não é bem por aí, não é bem isso, não quer dizer bem isso, quer dizer bem isso sim. Quando nós nos inclinamos na palavra de Deus, a palavra de Deus quer dizer bem isso sim. Não há desculpas para a verdade que vem para a luz. E é por isso que eu e você temos então que nos inclinar a fazer aquilo que agrada a Ele. Porque Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida, quando nós dissemos, eis-me aqui. Quando nós dissemos, eu te aceito como meu Senhor. Senhor, Senhor, lembra? Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Conserva-te, conserva o que tens. Não venda a tua primogenitura por um prato de lentilha. Não venda o teu destino celestial pelas imundícias desse mundo. Conserva o que você tem. Vamos lapidar esse diamante. É por isso que a gente está aqui todo domingo, amados. Para lapidar esse diamante que Deus nos deu. Para lapidar as nossas vidas. Para nos inclinarmos e nos adentrarmos nos pontos, nas vírgulas, nas revelações, nos manás diários. Conhecer a palavra de Deus é como um maná. Ele é bom para hoje. Amanhã tem que ter um outro. Todos eles virão do céu, mas é um por dia. Um por dia. Um por dia.
todos os dias, nós nos achegamos para colocarmos lenha naquele altar. Todos os dias nós nos achegamos para acendermos de novo aquilo que já virou brasa. Todos os dias nós chegamos com um pedaço de lenha e vamos ali então fazer com que aquele fogo fique viçoso de novo, fique grande de novo, fique estonteante de novo. Nós estamos numa cidade fria, nós sabemos muito bem disso. Quem tem fogão a lenha sabe que a primeira coisa que o caboclo faz quando acorda é botar fogo naquele bendito negócio que vai esquentar a casa. Por que é que muitas das vezes nós deixamos o nosso altar ali sem fogueira nenhuma? Aquela brasinha de domingo, segunda-feira está mais ou menos, terça-feira, quarta-feira o negócio já está mais gelado que o filme do Frozen. E nós deixamos isso e vamos lidando com isso. Ah não, mas é relativo. Eu estou ruminando naquilo que eu já li anteontem. Tá nada. Ou se tá, você se inclinou para parar e para fazer aquilo direito. Tudo bem. Agora, vim com a desculpa de que está pensando, meditando na palavra de Deus o dia inteiro, mas não tira um tempo específico para ler a palavra de Deus e zelar e conservar o que tens. Conserva o que tens. Versículo 12, ao vencedor, haverá um vencedor, haverão aqueles que vencerão, haverão aqueles que perseverarão, aqueles que conservarão, faloei, coluna no santuário do meu Deus. Amados, coluna significa estabilidade. Era tudo que aquela igreja naquela cidade não tinha. Eles tinham perseguição, eles não tinham lugar para adorar a Deus, eles tinham terremoto, que aquilo que eles edificavam era rachado, trincado, quebrado, caía. E aí Deus diz para eles, ao vencedor, faloei coluna, não só serei para ele coluna, mas faloei coluna. Ou seja, faloei um persistente, um alguém que perseverou até o fim, e vai continuar, mas não em qualquer lugar. Ele diz, faloei coluna no santuário do meu Deus. Você habitará no santuário de Deus. Você será coluna no santuário de Deus. Você será aquele que vai estar ali carregando a glória de Deus. E daí jamais sairá. É tudo que qualquer um que morasse em Filadélfia gostaria de ouvir. Dali você jamais sairá. Não vai ter terremoto, não vai ter problema, não vai ter perseguição. Dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Amados, ou somos propriedades de Deus e receberemos o nome dele gravado em nós, ou eventualmente seremos propriedade de Satanás. E a perseverança, o conservar na palavra de Deus, neste conservar, neste guardar, habita uma promessa de que Deus gravará sobre nós o nome dele. Não somente o nome dele, mas o nome da cidade dele, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o novo nome dele. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer dos seus filhos previsíveis, no sentido de que se inclinam a perseverar e guardar e zelar por tudo aquilo que ele já ensinou. Deus quer de nós, da sua igreja, solidez na vida cristã. Em meio a um mundo onde tudo está em liquefação, um mundo onde as coisas já não têm mais significado, onde um professor numa escola não tem mais autoridade, onde um pai dentro de casa agora tem medo de apanhar do filho, é desrespeitado, desonrado, onde as mulheres hoje querem, desculpa a expressão, mas querem montar em cima dos homens, onde há uma bagunça desordenada,
E Deus diz assim, olha, a igreja em Filadélfia era sólida. Eles perseveravam. E eles continuavam fiéis nos ensinos da palavra de Deus. E este é o pedido para nós nessa noite. Que sejamos sólidos, perseverantes. Que você não mais agora fique na instabilidade das emoções, mas na solidez da palavra dele. Que a verdade que você diz no seu sim sendo sim, no seu não sendo não, que a tua conduta busque cada vez mais ser irrepreensível. Sabe, amados, houve um tempo onde as pessoas ficavam buscando a novidade. E ouvimos muitas das vezes pessoas falando, olha, escuta esse pregador, escuta esse pregador, escuta esse pregador, buscando como se fossem novidades. Ok, existem novidades na revelação, mas a palavra ela não muda. Os princípios vão ser os mesmos. E se você está em uma igreja séria por 10 anos, muitas vezes você vai chegar num culto e vai ouvir a mesma mensagem. Agora, isso é errado? Não é errado. Essa é a forma em que Deus estabelece o seu parâmetro para cuidar das suas ovelhas, dentro do seu aprisco, e que nós possamos ser encontrados aprovados na presença dEle. Portanto, cuidado com o novo que você tem procurado. Cuidado com a revelação nova que você tem procurado. Não estou aqui desconstruindo aqueles que falam da parte do Senhor. Mas cuidado com o teu coração, naquilo que você tem buscado por aí. Quer o melhor do novo? Leia a Bíblia. E se incline em ouvir aquilo que Ele tem para você. Quer uma palavra que acesse o teu coração nas mais profundas entranhas do teu corpo. Ore ao Espírito. E diga a Ele, revela para mim o teu desejo para mim, Senhor, por meio da palavra. E comece a ler a Bíblia todos os dias para você ver. Ah, pastor, mas é difícil, eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Consegue sim. Consegue sim. Você consegue. Você consegue ler a Bíblia todo dia. 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 Eu vou dizer pela última vez, você consegue ler a Bíblia todo dia. Eu creio em você. Eu creio em você. Eu creio no zelo que você tem para com as coisas do Senhor. Eu creio no zelo que você tem para com as coisas do céu. E eu quero encerrar nesse momento dizendo que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se incline para tornar-se um zeloso da palavra de Deus. Viva a sua fé na intensidade que Deus merece. Viva a sua fé na intensidade que a palavra pede a você. Vive a sua fé na prioridade que você acanta em nome de Jesus. Viva a sua fé na prioridade que ela se apresenta a você. Se Deus é Deus, você é você, Ele é Senhor e Pai, você é servo e filho, então se entregue a Ele de uma vez por todas, em nome de Jesus, e que todos os dias você então se encontre com Ele na excelência da primazia dos teus momentos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor amado, te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos acolhe, nos recebe, nos ensina.
Senhor, e nessa noite, sendo confrontados por uma igreja que não tinha do que se envergonhar, sendo confrontados por uma igreja que sofria a maior das perseguições, sendo confrontados, Deus, pela igreja que o Senhor estabeleceu e que o Senhor tinha a chave, o Senhor abriu uma porta, Pai. Uma igreja que não negociava, Papai. Senhor Deus, nós lhe pedimos que este mesmo zelo, esta mesma conservação, essa mesma inclinação que os nossos irmãos em Filadélfia tinham de guardar na perseverança, que o Senhor derrame sobre nós nessa noite. E que nós sejamos mais e mais cheios da Tua vontade, mais e mais cheios, Senhor Deus, dos Teus planos, mais e mais cheios da revelação que Tu tens para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a avançarmos. Não por uma ostentação de aparência, não por uma ostentação de religiosidade, não por uma ostentação, Senhor Deus, de uma placa, Senhor, que brilha mais que as outras, mas por sermos uma igreja verdadeira, que zela pela Tua palavra, Senhor Deus, e vive dias marcantes de arrependimento e revelação da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor Deus. Nós oramos nessa noite, bendizemos o Teu nome, e Senhor, ajuda-nos a proclamarmos as Tuas maravilhas através da nossa vida, de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém.